Olá, Oi, tudo doutor. bem? Bem, Tudo bem, doutora Damares? graças a Deus. E o senhor, tudo bem? Tudo na graça do nosso bom Deus. Apesar desses tempos difíceis que nós estamos vivendo aí no Brasil, mas como está lá na carta paulina aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam a Deus, né? Então a gente sabe que tudo Exato. é providência divina. Exato. Estamos tendo dias difíceis aqui. Hoje está sendo um dia complicado, dia de muito trabalho, mas dia de muitas vitórias também. Hoje nós estamos celebrando Amém. grandes vitórias aqui. Amém. Que coisa boa. Então, uma alegria contar com a senhora aí nessa live. E agradeço por a senhora ter aceitado esse convite, mesmo com a agenda atribuladíssima que nós sabemos que o ministro de Estado tem, ainda mais o ministro de Estado de Direitos Humanos, da família e da mulher, nesse momento que mais se precisa, né, de direitos humanos, que infelizmente muitos direitos humanos, já como antes, mas agora ainda mais, são atropelados aí por até mesmo gestores irresponsáveis, gestores corruptos, gestores que fraudam compra de respiradores, e a gente sabe que isso acaba também chegando aí no seu ministério. Gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho, então, alguma vitória que a senhora pode compartilhar conosco, para depois a gente falar um pouquinho de como a igreja pode ajudar o ministério e ajudar o Estado, e como isso é possível em um Estado laico como o nosso. Doutor, nesse tempo de pandemia, nós infelizmente estamos diante de muitas violações de direitos fundamentais. E isso nos deixa muito triste. Em nome de combate à pandemia, o que a gente viu foi exagero em medidas que a gente entende até que muita gente, muitos gestores, tomaram medidas realmente pensando na vida, pensando em defender a vida, mas sem se preocupar com a garantia de direitos fundamentais, sem se preocupar se essas medidas, primeiro, eram eficientes para defender a vida e proteger a vida, se elas tinham alguma base científica, se elas resultariam realmente na proteção da vida. Terceiro, se elas não estavam violando algum outro direito, tipo direito de ir e vir, direito à liberdade de culto, o direito de liberdade de expressão. Então, a gente viu aí muitos direitos Liberdade sendo violados. econômica, né? Então, a gente viu muitos direitos violados. E a gente viu muita violência também. Na pandemia, na verdade, doutor, a gente viu o que há de mais tenebroso no ser humano. A gente viu também o que há de mais nobre. Estamos vendo espetaculares ações de solidariedade, de acolhimento. A gente viu coisas incríveis acontecendo, todo mundo cuidando de todo mundo, mas a gente viu também situações bem apavorantes, como a violência contra a mulher cresceu, a violência contra a criança, subiu muito o número de suicídio, automutilação, depressão, crise de pânico. Nos Estados Unidos, a gente recebeu um relatório de que a tentativa de suicídio já cresceu mais de 600%. Nossa. No Brasil, a gente tem aí uma informação que 89% dos psiquiatras que foram entrevistados numa pesquisa informaram que o quadro de doença mental de seus pacientes agravou muito durante a pandemia. Nós temos no Brasil, por exemplo, indicadores que apontam que a violência contra a mulher no período de pandemia, em alguns estados como o Acre, cresceu 600%. Nós temos estado que cresceu 400%. Então, a gente tem aí muita coisa que aconteceu de triste. E a gente tem uma violência, doutor, que a gente se deparou durante a pandemia, que foi a violência contra a pessoa idosa. A pessoa idosa está no grupo dos vulneráveis para o Covid, e os idosos, desde o início, foi pedido que eles ficassem em completo isolamento. Pela
ido para o isolamento, mesmo aqueles que defendiam o isolamento vertical, lá estava o idoso. No isolamento horizontal, lá estava o idoso. Isolamento social, lá estava o idoso. Em qualquer proposta de isolamento, o idoso tinha que ser isolado. Por conta disso, o que a gente observou? Esse público ficou extremamente fragilizado e na dependência de terceiros. Você não pode sair de casa porque você vai ser contaminado. Por conta disso, a gente observou que houve um aumento da violência patrimonial contra idosos. De que forma? Filhos, netos, cuidadores, parentes, familiares começaram a pegar procuração de amplos poderes sob a alegação, você não pode sair de casa, faça uma procuração para a gente cuidar do seu patrimônio. Que coisa absurda. Você não pode sair de casa, me dá uma procuração para mim fazer a movimentação bancária, para mim fazer o seu saque, me dar seu cartão com a sua senha, para mim ir lá sacar seu dinheirinho, porque você não pode sair nem na porta. E aí, doutor, o que a gente viu? Um monte de escritura de transferência de imóveis de idosos, uma espécie de antecipação de herança, sim, entendeu? Sim, sim. Um monte de imóveis sendo vendidos, aplicações bancárias sendo resgatadas, poupanças sendo sacadas, saques bancários diários, e a gente começou a observar que isso era uma violência patrimonial. E a gente precisava tomar uma medida. Nós pensamos, no primeiro momento, de uma proposta legislativa, mas não daria tempo de aprovar nada. Então, a gente fez uma articulação com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que é o que regulamenta todo o serviço cartorário no Brasil e os serviços de registro notariais. Sim. E ontem, para nossa alegria, antes de falar contigo, eu estava conversando com o ministro Humberto Martins, o corregedor do CNJ. Sim. Eu tive a oportunidade de estar com ele já algumas vezes. O CNJ publicou uma resolução com orientações aos cartórios de imóveis, aos serviços de tabeliões, para o cuidado com a emissão de procuração de amplos poderes, a venda de imóveis de idosos, com a exigência da manifestação da livre vontade do idoso nesse momento. Sim. Olha, isso para mim, é isso que eu quis falar, é um dia de vitória, é uma proteção do idoso, os bonitinhos, engraçadinhos, que achavam que iam continuar. Delapidando o patrimônio dos pais, dos avós. Nós demos um passo na frente. E também as operações bancárias. Essa semana a gente vem aí com uma novidade sobre as operações bancárias. E assim, deixando à disposição dos idosos aí todo um serviço também jurídico, aqueles que se sentirem lesados, a gente ajudar com a Defensoria Pública depois, para ajudar a recuperação daqueles que se sentirem prejudicados ou lesados. É dessa forma, doutor, que a gente está cuidando de todo mundo. Isso é direitos humanos. Está entendendo? Isso é cuidar de todo mundo. Isso é garantia de direitos. Isso é preservação de direitos. E a gente começou no Brasil, doutor, conduzir essa pasta de direitos humanos trabalhando dessa forma. Direitos humanos para todos. Os idosos precisam ser cuidados e nós estamos cuidando desse público vulnerável, desse público tão querido. Que bom. E essa notícia que a senhora nos dá aí, pelo visto de primeira mão, né? Porque agora há pouco a senhora estava conversando com o Dr. Humberto Martins, é fantástico. Eu, como advogado, já há 17 anos, sei como essas questões funcionam, muitos herdeiros antecipando legítima, irresponsáveis dilapidando patrimônio. Isso naquele momento que era um momento pré-pandemia, que era um pouco mais difícil. Agora, com pandemia, o pessoal criativo, infelizmente, acaba lesando e às vezes, bens que levaram uma vida, às vezes não, sempre, bens que levaram uma vida para serem amealhados pelos idosos,
simplesmente jogados fora. Parabéns ao Ministério. Também transmito meu abraço lá ao Dr. Humberto Martins por ter fechado essa parceria com a senhora e ter desenvolvido esse tão importante documento para os idosos. Deixa eu aproveitar, doutor, já que as pessoas estão ouvindo isso, se alguém souber de alguma situação como essa, isso se chama violência patrimonial contra idoso, mas isso é um crime. Se você souber de algum caso como esse, denuncie. Mas se você tiver vergonha, medo, ou se sentir constrangido, ou com medo de represália, você pode denunciar de forma anônima aqui no nosso ministério. Ligue, o telefone é o Disque 100, a gente garante seu anonimato. Se você não quiser ligar, nós temos o nosso aplicativo que se chama Direitos Humanos Brasil, baixe o aplicativo, ele é de graça, ou então pelo nosso site gov.mdh, Ministério dos Direitos Humanos. Liga para nós, faça e-mail ou no aplicativo, apresente sua denúncia, e pode ser anônima, a gente garante seu anonimato. E a gente vai investigar, e a gente vai encaminhar para o Ministério Público. Nós também fizemos uma parceria, doutor, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Todas essas denúncias serão apuradas para a gente poder reverter. Quem sabe esse crime aí a gente consegue reverter. Se tiver provas, indícios de irregularidade, ainda dá para a gente reverter. Não se cale. Se souber que tem algum idoso sendo vítima desse tipo de violência ou outra violência física, a violência psicológica, o constrangimento, a privação de alimento, a privação de remédio, qualquer tipo de violência contra idosos, vamos denunciar. Tem um ministério aqui disposto a cuidar, e nós temos agente de proteção, nós temos uma rede de proteção do idoso no Brasil, vamos acionar a rede de proteção. Isso é garantia de direito, isso é proteção da pessoa idosa, isso é direitos humanos. É verdade. Inclusive, todas essas escrituras que foram outorgadas por documentos como procuração nesse momento, elas podem ser anuladas porque não tem autonomia da vontade ali. E por não ter autonomia da vontade, esse ato ele é nulo, de pleno direito. Então, essa venda pode ser anulada e o patrimônio pode ser revertido para o idoso. Procure o Ministério, se não conseguir, daqui a pouco pode procurar também a Defensoria Pública, o Ministério Público, entre em contato aqui pelo Instituto IBDR, que a gente pode ajudar você a encontrar os caminhos certos para coibir esse abuso e, aonde aconteceu o abuso, remediar com a medida judicial cabível, especialmente a reversão do patrimônio. Mas agora, indo para um outro assunto, e falando um pouquinho até do que a senhora colocou ali no começo, hoje eu estou em Porto Alegre. Porto Alegre é uma das capitais que tem o menor número de contágio. Eu acho que deve estar ali entre 17º e 18º no ranking, mas nós temos medidas muito restritivas e medidas que estão afetando a economia. Hoje eu estive no shopping, para a senhora ter uma ideia, e o shopping estava vazio. E uma plena terça-feira ao meio-dia, eu fui almoçar no maior shopping do Rio Grande do Sul, vazio, né? As empresas fechadas, sem carros no estacionamento. Então, onde estão essas pessoas, né? Aquele clima de desânimo, por medidas mal feitas por gestores que governam por medo e não por amor. Porque quando a gente governa por amor, nós entendemos que a vida ela é multidisciplinar. A vida não se resume apenas e tão somente ao Covid. A Covid, saúde, economia. Você colocar a economia de um lado e saúde de outro é uma premissa falsa, é um falso cognato. Nós só vivemos porque nós temos condições de trabalhar e aí comprar e aí se relacionar com as pessoas. Essa coisa também desse isolamento social forçado, né, de mandar as pessoas ficarem em casa, o homem ele é um ser social, o homem ele precisa dos outros. Isso é comprovado cientificamente que nós somos mais felizes quando nós estamos em família, quando nós estamos em grupo. A ciência diz isso, que quando nós estamos em grupo, nós somos mais felizes, nós desenvolvemos nossas habilidades melhor. E a Bíblia, ela afirma a ciência, né?
Se você for olhar o Novo Testamento, a senhora é pastora, a senhora sabe melhor do que eu que em todo o Novo Testamento a locução mais usada é uns aos outros, né? E a igreja é um potencializador deste uns aos outros. A igreja ela potencializa a cidadania. E a cidadania não é só esse ato de votar e ser votado. A cidadania é participar das coisas da cidade, é participar dos interesses da polis, é tentar ajudar as pessoas. E eu acho que o Ministério de Direitos Humanos é uma boa forma de ter participação na cidade, de exercitar a cidadania. Como? Interagindo com o Ministério, denunciando abusos como esse com os idosos, né? Enviando e-mails, enfim, lotando a caixa de e-mail do Ministério, mas eu sei que tem pessoas capacitadas para receber, fazer uma triagem. Isso é cidadania. E eu vejo, ministra, e aí eu vou lhe perguntar, a senhora como também, além de ministra, também como pastora, eu vejo que a igreja, o Instituto IBDR tem certeza disso, que a igreja, e aqui eu não estou colocando apenas a igreja evangélica, mas a igreja católica e também as outras religiões, elas têm um papel fundamental na cidadania. Por quê? Porque elas vão aonde o Estado não consegue ir. A igreja, ela vai lá naquela vila, ela vai lá naquele lugar que o Estado não tem acesso, que muitas vezes é dominado pelo tráfico de drogas, mas o tráfico permite a igreja chegar. E nesse momento de pandemia, muitos gestores eles não estão usando esses princípios que a senhora colocou, que é o princípio da razoabilidade e da adequação. O que é isso? Procurar a medida mais adequada, mais razoável para proteger as pessoas. Eles simplesmente estão fechando todo mundo. E uma das mais atingidas é a igreja. E não é só culto. Muita gente fala, é só aglomeração, só culto. Não. Os gestores estão impedindo a igreja de fazer assistência social, as pessoas de ajudarem os pobres, a igreja de chegar no bairro, na vila. Muitos gestores estão impedindo isso. Como é que a senhora vê, primeiro, a igreja nesse papel tão importante de cidadania e o que a gente pode fazer para mostrar para os gestores no Brasil inteiro, e aí são mais de 5.500 gestores, o papel importante da igreja no auxílio, como um apoio para eles próprios, né? Doutor, a igreja no Brasil, ela não pode ser vista só como o local de celebração e de cerimônia. A igreja no Brasil, ela historicamente, ela caminha com ação social. Isso lá dos seus primórdios, lá atrás, certo? Quando a gente pensa nos oprimidos no Brasil, a gente pensa na igreja. Quando a gente pensa em moradores de rua no Brasil, a nossa mente imediatamente remete à igreja. Quando a gente pensa até na luta do campo, a nossa mente vai para a igreja. Quando a gente pensa no preso, imediatamente, sem querer, a nossa mente vai para a igreja. Por quê? Historicamente, no Brasil, a luta pelo oprimido, ela esteve ligada à igreja. A luta pelo pobre, ela esteve ligada à igreja. A luta por direitos no Brasil, ela sempre esteve ligada à igreja. Quer a igreja evangélica, quer a igreja católica, quer comunidade espírita ou qualquer outra matriz religiosa. Então, igreja no Brasil, ela é sinônimo de prestação de serviço social. Aí, durante uma pandemia, pensa comigo, durante o momento que o povo mais precisaria do trabalho social, durante o momento que a população estaria em plena calamidade, o instrumento que mais presta serviço social foi fechado. Eu não consigo imaginar aonde estava a cabeça dos gestores. Uma coisa, doutor, é a aglomeração, certo? Uma coisa eram as grandes celebrações com multidões. Tudo bem, aí dava para a gente conversar, chamar as lideranças religiosas, dizer, grande aglomeração, não.
E as próprias lideranças religiosas já estavam se organizando entre Com si. certeza. Muito antes Muito deles antes. deixarem, padres e pastores já estavam fazendo cultos online, Muito antes. missas online. Nós não temos líderes religiosos irresponsáveis, não. Não. Quem esteve mantendo este povo alimentado 500 anos no Brasil são Foi a igreja. líderes religiosos. Foi a Nós igreja. não temos líderes aloprados, não. De repente, esses líderes que sempre alimentou essa nação virou aloprado de uma hora para outra? Foram colocados todos eles numa vala comum? Vocês são genocidas? A forma como trataram a igreja, não vou dizer igreja, vamos tirar a palavra igreja. A forma como trataram o segmento religioso, ela foi tão indelicada, para não dizer estúpida, que foi assim de nos tirar o fôlego. Foi. Sim, não era dessa forma. Dava para todo mundo ter sentado com o segmento religioso e perguntado, e aí, o que fazer? E podia ter sido assim, doutor. Cada cidade, cada gestor sentado, chamado o padre, o pastor, o espírita, o sexonoê, as religiões de matriz africana, sentado num comitê de crise e falar, como é que vocês podem me ajudar? E como é que vocês vão se virar? Tinha como fazer isso, mas não. Taxou-se um monte de decreto, um monte de resolução. Eu cheguei a ver no interior de São Paulo gestores estipular multa de R$90 mil para templo. Agora, consegue imaginar uma paróquia desse tamanho? Sim. Padres vivem de quermesses, pastores vivem aí de quermesse, de feira, uma multa de R$90 mil, tem que vender o templo para pagar. Tem que vender o templo. E aí o que a gente viu? Nesse momento que não precisava ter celebrações, mas deixasse o templo aberto. Sabe para quê? Para na hora do desespero a pessoa correr, bater na porta e pedir socorro. Era para isso que a igreja... E agora é a hora do desespero, né? Olha, pois doutor. A gente recebeu aí esse boletim nos Estados Unidos, a tentativa de suicídio nos Estados Unidos na pandemia cresceu 600%. Daqui a pouco vai sair o relatório do Brasil. Quem é que socorre numa hora dessa? O senhor acha que tem tanto psiquiatra no Brasil de plantão para socorrer em tempo de pandemia? Lá no interior do Nordeste, no interior do Norte, que não tem nem assistência, nem atenção básica de saúde ainda. Tem psicólogo, não tem um psicólogo. Nessa hora do desespero, é na casa paroquial, é no templo que as famílias buscam socorro. E na hora da fome? E o morador de rua? Não dúvida. Você acha que o morador de rua bate na casa do prefeito, nos grandes centros? Nem sabe onde o prefeito mora. É na porta dos templos que o morador de rua, quando está com frio, e fome bate. Então, e num tempo de pandemia, era no templo que eles iam bater nas portas. E aí, fecha-se tudo. Então, o que a gente viu foi uma falta de bom senso. Aí a gente vem o presidente da República, quando ele viu que ele ia precisar desse braço forte para ajudar, por exemplo, cestas básicas. Eu tive muito essa necessidade, doutor. Cestas básicas para entregar em comunidades tradicionais. O Estado não tem braço para chegar em todos os lugares. Nós precisávamos da sociedade civil, por exemplo, lá na região ribeirinha. Quem está entregando cestas básicas para mim na região ribeirinha, ou é as Forças Armadas, ou é as entidades missionárias. E aí? Quem está em Roraima? As Forças Armadas ou instituições religiosas. Tá? E aí o que acontece? Aí o presidente foi e colocou os templos religiosos como serviços essenciais. Ele não colocou, olha só, ele não colocou o culto, olha a diferença. Ele não colocou a celebração, ele colocou os templos, para que os templos ficassem abertos. Exatamente. Mas o que a gente viu, doutor? Templos com 5 pessoas dentro, padre transmitindo missa com 5 pessoas, pastores transmitindo culto com 5 pessoas, sendo fechado, sendo invadido. A gente realmente viu aí a liberdade religiosa sendo colocada em xeque. E olha, doutor, nem em tempo de guerra. Nem em tempo de guerra.
Nem Nem tempo de estádio guerra. de sítio. No tempo de guerra, nós temos capelões, né? Capelania militar, pastores no campo de guerra. Aqui em Porto Alegre, não vamos longe, não vamos para o interior. Aqui em Porto Alegre, o prefeito Marquesan fechou as igrejas, que as igrejas não podiam nem fazer culto online. Teve igrejas aqui que foram fazer um culto online com 5 pessoas e os fiscais da prefeitura, os guardas municipais armados, lacraram a igreja com aquelas fitas tipo do FBI, lacraram a igreja. A igreja não podia dar cesta básica aqui em Porto Alegre. Isso deu uma comoção social que ele teve que se retroceder e daí, depois de uns 20 dias, ele alterou o decreto. Teve um estado, eu não me lembro qual foi, que divulgou o seu plano de flexibilização. Aí foi assim, primeira semana de junho vai abrir salão de beleza, segunda semana vai abrir academia, terceira semana vai abrir o shopping, mas não vai abrir a parte de alimentação, quarta semana vai abrir isso, a primeira semana de julho vai abrindo, última semana de setembro vai abrir os templos. O shopping pode, o cinema pode, o templo só final de setembro. Eu não entendo, doutor. Se o shopping pode, por que o templo não pode? Então, assim, é terrível. Né? Então, assim, foi um momento ruim, mas eu acho que esses exageros começam a ser corrigidos agora e não começam por causa da pressão do judiciário, não começam por causa da pressão do ministério, nem dos juristas. Começam porque o povo está clamando. Sim. O povo está precisando de conforto. O povo está precisando... Porque assim, doutor, nós chegamos a um momento com muitos mortos. E nessa hora de consolo, nessa hora de tristeza, judiciário não consola, leis não confortam, multas não tiram dor, gestores não aliviam o sofrimento. Só tem uma agência, é a igreja. Então, por conta do sofrimento, agora eles perceberam que agora vão precisar de nós de novo. Agora vão precisar dos templos de novo, entendeu? Sim, sim. Inclusive, quando a senhora falou dessa medida que deixava a igreja por último, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita o mês passado, que passou na CNN, não sei se a senhora viu. Essa pesquisa perguntava, né? Qual o primeiro lugar que você vai quando acabar a pandemia? Com 40% era igreja em primeiro lugar. E cinemas, shoppings eram os últimos, né? Então, me parece, de certa forma, isso é uma perseguição religiosa também. É uma violência simbólica. Muitos gestores, eles, além do despreparo, o que eles fizeram? Olha, igreja, esse povo que está lá, vamos fechar que é mais fácil. Né? Vamos fechar, vamos dizer que é saúde e pronto. Desconhecem a história da cidade, desconhecem a importância da igreja social, desconhecem essa importância psicológica que a senhora falou. Eu dei uma entrevista aqui no Correio do Povo e eu disse, olha, eu quero saber se as UPAs aqui do município de Porto Alegre possuem psicólogos, a ponto de poder atender todas as pessoas. Não que pastor é psicólogo, pastor não é psicólogo, mas pastor atende a alma. E essas pessoas precisam ter cuidados também da alma. Elas não vão ter cuidado da mente, porque eu sei que não tem psicólogo suficiente nas UPAs, e muito menos da alma, porque está tudo fechado. Né? A senhora sabe, em Santa Catarina, que teve polícia militar que impediu uma família de orar em casa. Né? São violências, são coisas absurdas que o que me preocupa como jurista, né? O que me preocupa é se esse new normal, esse novo normal, não vai se tornar agora a baliza de todos os gestores. Amanhã tem um sarampo. Amanhã tem sarampo. Acaba com a igreja porque tem sarampo. Amanhã doutor, tem dengue. Até mesmo para quem teve um parente que morreu. Por exemplo, doutor, a missa de sétimo dia, ela é necessária para o católico. Muito. O espírita precisa do ritual.
Está entendendo? Sim, A sim. mãe que não se despediu do corpo do filho, na doutrina espírita, ela quer se despedir no outro plano. Aí você não permite um velório e não permite uma celebração depois. É muita tortura para quem é religioso. E a pessoa que Doutor, está quer ver? doente não permite a extrema-unção, que é um Pois sacramento é. católico Então, assim, importantíssimo. doutor, quer ver uma outra coisa que, por exemplo, as religiões de matrizes africana, eles têm um trabalho de acolhimento bem bacana entre eles, né? Lá nos terreiros, eles têm um trabalho social deles, entre eles. Sim. E o senhor sabe que muitos terreiros, tem muita gente que se alimenta no terreiro, come no terreiro. Sim. E eles cuidam de muitos moradores de rua também. Muitos moradores de rua ficaram sem comida porque os terreiros não estavam fazendo a comida. Então, assim, não foi só a igreja evangélica, a igreja católica. O centro espírita, doutor, a gente sabe o trabalho social do centro espírita no Brasil. É muito Os forte. espírita, na verdade, o trabalho espírita da igreja, da comunidade espírita, é doutrina. Nós, católicos e evangélicos, fazemos por amor, mas os espíritas é doutrina. Sim, sim. Né? Allan Kardec dizia que não existe salvação fora da caridade. Então, eles fazem por doutrina. Imaginem eles com o centro espírita deles todos fechados nesse período. Então, doutor, foi muito ruim, mas assim, eu quero dizer que como ministra de Direitos Humanos, eu tenho falado muito sobre isso, não é porque eu sou pastora, é porque o direito à manifestação religiosa é um direito humano. Eu estou falando porque houve violação de um direito. Eu não estou aqui defendendo... que é o principal ainda, o primeiro direito humano. Então, eu estou falando exatamente porque houve uma violação de um direito. Eu não estou defendendo as religiões. Eu estou falando da violação de um direito. Então, assim, doutor, eu acho que depois dessa pandemia nós vamos ter que sentar como juristas. É claro, essa pandemia nos pegou, talvez desprevenido. São pouquíssimas obras como a sua. Está aqui, ó, doutor. Está aqui na minha mesa. São pouquíssimas obras. São pouquíssimas obras, doutor, sobre direito religioso. Se fala muito pouco sobre liberdade religiosa, sobre direito à manifestação de fé. A gente vai ter que falar mais sobre isso, deixar isso muito bem consolidado na mente, na consciência popular, para que um outro advento como esse, as pessoas saibam que isso é um direito, não é um privilégio. Sim. Culto, templo, religião não é privilégio, é direito. É direito. E a gente nunca mais ser surpreendido com isso, entendeu, doutor? Então, assim, eu julgo muito importante esse debate. Não estou aqui defendendo religião, eu estou aqui defendendo direito. A religiosidade, ela é inerente ao ser humano, desde que o ser humano é humano. Isso. Desde que nós somos humanos, nós adoramos. Né? Então, isso faz parte do ser humano. E esse direito humano, nesse período de pandemia, não foi respeitado. E que a gente aprenda com isso, porque nós causamos muitas dores, doutor. Muitas. Inclusive... Causamos muitas dores em impedir pessoas de terem o seu direito de liberdade de culto, de fé, nesse período de pandemia. E eu não sei, e esse meu não sei é uma ironia, nós também causamos dores à democracia, porque a liberdade religiosa é um dos fundamentos da democracia. Você tem na liberdade religiosa, ministra, a multiplicidade de pensamentos no espaço público, porque a liberdade religiosa implica em quê? Implica na possibilidade de uma diversidade religiosa, no fato social da diversidade. Não existe o fato social da diversidade se não existir liberdade religiosa. E quando você tem esse fato social da diversidade, você tem muitos pensamentos diferentes. E qual é o núcleo da democracia? O núcleo da democracia são os pensamentos diferentes e a possibilidade desses pensamentos diferentes terem voz,
deles serem ouvidos. E a liberdade religiosa ensina isso. O direito ao proselitismo é exatamente isso, o direito que eu tenho de defender a minha fé. Se eu sou evangélico, eu tenho o direito de defender minha fé. Se a Mariazinha é católica, ela tem direito de defender o catolicismo. Se a Joana é espírita, ela tem direito a defender o espiritismo no espaço público. Então, nós temos já 3 pensamentos diferentes com o direito de defender a sua posição. E é isso que a democracia precisa, né? Por isso que a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades, porque ela permite que nós tenhamos liberdade e, assim, ter democracia. É algo simples até, né? E gostaria muito, doutor, da gente universalizar mais os debates, tá? A gente poder usar espaços como esse. As pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente precisa usar mais esse espaço. Esse espaço que é gratuito, esse espaço que é democrático, para a gente universalizar os debates. Vamos usar mais as redes sociais para a gente universalizar o debate sobre os nossos direitos fundamentais, direito de liberdade. Nós estamos vivendo um momento, doutor, que a gente vai precisar massificar esse debate. Alguns direitos de liberdade estão em xeque no Brasil. Eu e o senhor estamos aqui conversando agora sobre o direito de liberdade de religião, liberdade de culto, liberdade de celebração, direito religioso. Mas há um outro direito em xeque nesse Brasil, que é o direito de liberdade de expressão. Sim. Há outros direitos fundamentais em xeque, direitos que me garantem o Estado democrático de direito. A democracia está, sim, em xeque no Brasil. Eu não vou me aprofundar, porque está extremamente polêmico. Tudo que a gente fala agora, cuidado, são fascistas, cuidado, são extremistas. Peraí, gente. Vamos começar a refletir sobre isso. Vamos começar a universalizar esse debate. Vamos aqui, ó. Que bom que o senhor está aí na sua trincheira, doutor. A sua trincheira é o direito religioso. Continua. Provoque o maior número possível de debates sobre esse tema. Mas você que está nos assistindo agora, você é especialista no tema, por exemplo, liberdade de expressão? Provoque debates. Sim. Debate nesse nível aqui, ó, nesse campo de ideias, com serenidade, sem memes, sem crítica, sem mimimi, sem briga. Vamos universalizar o debate no campo das ideias. Vamos conversar sobre liberdade de expressão. Vamos conversar sobre liberdade de nos manifestar. Vamos conversar sobre liberdade de ocupar as ruas também, por que não? Vamos começar a falar sobre outras liberdades que estão em xeque no Brasil. E aí, doutor, isso me preocupa muito. A gente lutou tanto por uma democracia, doutor. Nós lutamos tanto para que a gente tivesse um Estado democrático de direito. E uma das coisas, doutor, que é o belo da democracia, é a alternância de poderes. E nós estamos vivendo isso agora. Olha que lindo! Houve uma alternância de poderes. Nós tínhamos uma esquerda no poder, aí a esquerda sai, entra agora os conservadores. Isso é o pleno exercício da democracia. Mas parece que não querem essa alternância de poderes. E essa esquerda é só aceitar que isso é um processo democrático de direito saudável, um processo democrático saudável. Nos deixe exercer o poder por 4 anos. Se não der certo as nossas propostas, se não forem boas, nos tire no processo eleitoral. Isso é a graça da democracia, a alternância de poderes. Então, doutor, eu estou realmente muito preocupada e a gente vai precisar usar muito esses nossos canais para a gente fomentar debate sobre garantia de direitos, liberdades, garantia de liberdade de expressão, liberdade, direito religioso, liberdade religiosa. Vamos precisar fomentar esses debates, doutor. E universalizar.
Conversar com todo mundo. Porque, assim, esse debate no passado, ele era muito elitizado. Só se falava de direitos humanos, o povo aqui em cima. Vamos falar de direitos humanos com todo mundo? Vamos aqui, ó, com o povão, todo mundo falar o que é direitos humanos. Direito à água é direitos humanos. Direito à moradia é direitos humanos. Direito a saneamento básico é direitos humanos. Vamos começar a universalizar. Vamos ler. Está aí uma sugestão, pessoal que está aí. Vamos todo mundo ler junto, fazer uma leitura junto da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu acho que isso seria bem bacana, sabe, doutor? Inclusive, essa universalização, puxando de novo brasa aí para o meu assado de direito religioso, nós vemos muito na igreja, viu? Na igreja, a pessoa pode ser pobre, pode ser analfabeta, ela é doutora no testemunho dela. Na igreja não importa a posição social e o dinheiro que ela tem no bolso, que ela participa do louvor, ela canta lá na frente, ela é líder, ela ajuda os outros. Então, realmente, a igreja precisa estar nesse processo, né? Porque ela irradia esses princípios tão importantes. A senhora falou igualdade, liberdade, fraternidade. Fantástico. A igreja é isso. A igreja é isso. O cara da Eucaristia, ele pode ser o doutor, como pode ser o homem que vende sorvete, né? E tem igualdade, liberdade, fraternidade. É isso, né? Doutor. E isso é a bandeira da França, e aí, pelos índices de liberdades, a França, com essa bandeira, está em 74ª, né? Enquanto você pega um Brasil que está em 40º e uma Argentina que está em 17º. Isso que a Argentina tem uma religião oficial. Então, veja, né? Como a religião é importante. Onde existe uma religião oficial, as liberdades estão em 17º. Aonde existe esse lema que a senhora disse, mas não usado de forma adequada, dizendo que a religião não é importante, como na França, está lá no fim do ranking. Okay. Doutor, nós temos que ir para o final, está acabando aqui o nosso tempo. Isso. Quero lhe agradecer por ter me trazido aqui no seu espaço para a gente discutir de novo sobre direito religioso. Saiba de uma coisa, estou aqui firme, pode contar com a gente. Obrigado por toda a sua colaboração, sempre que preciso, eu sei que eu posso contar contigo, com os seus conhecimentos, com as suas orientações, e a gente não pode baixar a guarda, doutor. Não podemos. A gente conquistou esses direitos com muita luta. E a gente não vai abrir mão desses direitos. Juntos, doutor, fica firme aí na tua trincheira, eu estou firme na minha. Quem estiver nos assistindo, seja qual for a tua trincheira, seja qual for o seu fronte, fique firme. Vamos lutar pela garantia dos direitos. Obrigada por ter me trazido aqui rapidinho, mostrar para a senhora e para o pessoal que está ouvindo esse livrinho que a Vida Nova fez conosco, Direito Religioso, aqui é um livrinho pequenininho, orientações práticas para a igreja. Nós respondemos 8 perguntas para ajudar a igreja em meio a essa pandemia, e esse livro é gratuito, né? É um presente. É só entrar lá na Vida Nova que eles vão encaminhar esse livro para vocês. Agradecer, ministra, pelo seu trabalho incansável. Nós sabemos que a senhora tem muita fibra. Às vezes que eu estive em Brasília, era 10 da noite, 11 da noite, a senhora estava trabalhando no ministério. A senhora é uma mulher de fibra, uma mulher incansável, e só pessoas como a senhora e como outros ministros que podem, e como presidente, fazer esse Brasil andar. Agora, em agosto, a gente vai fazer a 2ª jornada do IBDR, para tratar desses temas, como a senhora acabou de falar, nesse nível de debate. A senhora já está convidada, depois eu vou oficializar com a senhora e com a sua equipe, né? E muito obrigado pelo espaço, obrigado também a todo mundo aí que nos assistiu, passaram milhares de pessoas por nós. Quem quiser também conhecer o nosso trabalho, pode nos acompanhar no nosso perfil pessoal, que é @tr_Vieira. Tá certo? E Direito Religioso Oficial. Ministra, muito obrigado pelo carinho. E como a senhora sabe, a senhora já disse aí, conte sempre conosco. Nós estamos aí a um toque, a um WhatsApp do que a senhora precisar.
Obrigada, Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Tchau, doutor. Tchau, 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 pessoal.